O vento trazia um frio manso naquela manhã, do tipo que cochicha entre as árvores sem ter coragem de fazê-las balançar. Segui pelo caminho de sempre, passando pela padaria da esquina, que já estava com aquele cheirinho de pão quentinho capaz de amolecer qualquer mágoa. Desci a rua ladeada por sebes bem aparadas em direção à casinha branca de Adriana Furtado, com o balanço da varanda que nunca ficava reto, parecia ter vida própria. A rotina era meu cobertor de segurança, até que deixou de ser. O carro de Rogério Malta estava na garagem. O BMW cinza escuro, ainda com manchas da chuva da semana anterior, estava parado como se fosse parte da decoração. Mas ele deveria estar em Recife? Como consultor daquele plano diretor urbano, vivia se gabando do quanto era importante. Diminuí o passo, sem saber se voltava ou batia à porta. No fim, fiquei plantada na calçada. As persianas estavam fechadas, mas a janela da frente tinha uma pequena fresta, daquelas que só percebe quem abre e fecha a mesma janela há mais de 30 anos. Vozes escapavam, abafadas, mas claras o suficiente para um ouvido curioso. Assim que ela assinar, transferimos tudo. O resto é só logística, disse uma mulher. Patrícia Leme. Eu reconheceria a voz dela mesmo se viesse misturada a chiado de rádio antigo. Ela não vai questionar. Tá cansada, distraída, pronta para ser guiada. Minha respiração travou. Papelada. Transferências. Guiada. Outra voz surgiu, mais baixa, talvez de Rogério. Não entendi. Meu coração martelava no peito como se quisesse pedir demissão. Recuei e me abaixei atrás da cerca viva. Não vi o carro de Adriana, só o de Rogério, e aquelas palavras de Patrícia, lisas como óleo quente escorrendo no ar da manhã. Afastei-me devagar, tomando cuidado para não fazer o cascalho cantar, e atravessei a rua com pernas que pareciam de borracha. Só parei quando cheguei à minha varanda, onde o ar também já não me parecia confiável. Lá dentro, servi um chá que ficou intocado e sentei-me num silêncio mais pesado que dívida antiga. Eu tinha erguido essa vida tijolo por tijolo e agora não fazia ideia de quem queria derrubá-la. A casa rangia conforme eu andava, como aquelas pessoas idosas que resmungam para avisar que não estão de bom humor. Passei por cada cômodo, tocando objetos que eu acreditava serem permanentes. A mesa lateral ainda com a lasca de quando Rogério deixou cair o troféu de ciências na sexta série. A gaveta amassada do armário, onde Adriana se equilibrava para roubar biscoitos. A parede do corredor repleta de fotos. Nosso casamento ensolarado e simples. Uma imagem das crianças na praia do Paiva com areia grudada até nas sobrancelhas e nenhuma pressa de ir embora. E por fim, Rogério na formatura da universidade, de braços abertos como se o mundo já tivesse assinado a escritura para ele. Meus dedos pairaram sobre o vidro, sem coragem de tocar. Tudo naquela casa tinha sido pago com noites mal dormidas, madrugadas e sacrifícios que a gente não anuncia, só faz. Eu me lembrava de abrir mão de um casaco novo no inverno para mandar quilômetros de correspondência para aquele curso de arquitetura em Curitiba, de pular almoços com clientes para bancar as aulas de balé de Adriana. Na época, nada disso parecia sacrifício, parecia apenas maternidade. Mas as coisas andavam estranhas. 3 semanas atrás, Rogério me perguntou se eu guardava a escritura da casa no cofre ou com o advogado. Falou de forma tão casual quanto alguém perguntando receita de bolo 1 mês antes do aniversário. Comentou que eu deveria atualizar minha assinatura digital nos papéis do espólio para o caso de precisarmos resolver algo rápido. Eu, ingênua, agradeci por ele estar pensando no futuro. Também teve o dia em que não encontrei a pasta do meu extrato bancário. Achei que tinha perdido. Agora já não tinha tanta certeza. Voltei ao escritório e abri a gaveta da mesa. Lá estava a chave do cofre à prova de fogo, no mesmo lugar, escondida sob formulários de imposto de renda antigos. A escritura ainda estava ali. Mas, de repente, a presença dela já não me trazia paz.
Parecia que eu estava correndo uma maratona que nem sabia ter começado. Sentei-me e abri o laptop. Se eles estavam tramando algo, eu precisava descobrir o quanto já tinham avançado. No dia seguinte, Rogério apareceu de manhã cedo, trazendo uma xícara de chá preto com canela do café perto do tribunal, o meu favorito. Curioso, que ele só lembra dessas coisas quando quer ganhar pontos. Pensei em passar aqui, disse ele, todo charme e brilho, como se fosse vendedor de enciclopédia batendo de porta em porta. Você parecia cansada ontem ao telefone. Eu não tinha falado com ele ao telefone. Ele se largou na poltrona da frente como quem já sabe onde ficam os bons lugares, enquanto eu permaneci na beirada do sofá sem saber se era mãe ou alvo. Falava demais sobre trânsito, o alvarás, o preço da madeira, as mãos inquietas, ajeitando a gola, batendo na xícara, catando migalhas imaginárias, evitava meus olhos como quem foge de conta de luz. Você tá ótima, mãe. Tem-se cuidado, que bom. Sorri, porque já tinha prática nisso. Conversamos por mais de 20 minutos antes dele checar o celular e se levantar. Vou correr, só queria dar uma olhada. Claro, respondi, acompanhando-o até a porta. Depois que ele se foi, fiquei parada no corredor encarando a porta fechada como se ela tivesse conspirado contra mim. Voltei para o escritório e abri a segunda gaveta, aquela destinada aos documentos da propriedade. Seguro, tudo o que precisava ficar protegido, mas não trancado a 7 chaves. A pasta tinha sumido. Conferi o arquivo de baixo, depois o armário, também vazio. Sentei-me à mesa e abri o aplicativo do banco. Não tinha olhado com atenção os extratos neste mês, raramente fazia isso. Mas lá estavam, 3 pequenas transferências, todas abaixo de R$ 500, para uma conta secundária que eu não reconhecia. As descrições eram vagas: consultoria, logística, revisão patrimonial. Eu ainda não sabia o que estavam tramando, mas já estavam se mexendo de forma sorrateira, e o pior, legal. Olhei para a tela e peguei minha agenda. Amanhã, eu ligaria para alguém que não sorrisse quando mentisse. Naquela tarde, levei broa de milho com erva doce para a casa de Adriana Furtado. Ela abriu a porta com um sorriso cansado, uma mancha de tinta na manga e Bianca Luz gritando lá de dentro que estava quase terminando de colorir o arco-íris. Entra, mas ignora a bagunça, disse Adriana, puxando-me para dentro. Estamos no meio da reorganização do Cantinho das Artes. Bianca insistia que estava montando uma galeria. A casa tinha cheiro de canetinha e puré de maçã, um aroma confortável, intocado pelas tempestades que rondavam meu mundo. Segui Adriana até a cozinha, ainda segurando a broa esquecida. Ela tem desenhado como uma doida desde que Rogério Malta e Patrícia Leme vieram me visitar no fim de semana passado, disse Adriana, pegando leite de aveia na geladeira. Eles trouxeram um livro de histórias sobre como construir a casa dos sonhos. Ficou toda empolgada. Virei-me e vi um pedaço de cartolina preso na geladeira com um ímã cheio de glitter. Uma casa enorme feita de giz de cera, com um bonequinho de palito na frente. Bianca, no seu vestido rosa, a metros de distância segurando o que pareciam plantas, e Patrícia, parada sob uma placa que dizia Nossa Grande Casa Nova. Aproximei-me. Meu nome não estava lá, nem o de Adriana. Gostou? Perguntou Bianca atrás de mim com uma alegria tão pura que quase me desmontou por dentro. O tio Rogério disse que vamos morar numa casa com escadas dos 2 lados. Assenti, sem conseguir falar. Adriana não percebeu. Estava na pia enxaguando um copo com canudinho. Ela é tão facilmente influenciável. Queria que não enchessem a cabeça dela assim. Você sabe como ela é impressionável. Sim, eu sabia. Sorri para Bianca. Fiquei pro chá, ouvindo uma criança de 5 anos descrever com detalhes um futuro que ainda não existia. Depois voltei para casa com a sensação de ter engolido uma pedra. À noite, abri o laptop e procurei alguém especializado em encontrar coisas discretamente. Eu não queria confronto, queria respostas.
Achei um nome, enviei uma mensagem e acrescentei: descrição é importante. Isso envolve família. Menos de 1 hora depois recebi resposta. Primeira reunião marcada. Fechei o computador e me recostei na cadeira. O eco da voz de Bianca ainda dançava atrás das minhas costelas. Eu havia construído uma vida onde crianças podiam sonhar em paz. Não ia deixar ninguém destruí-la enquanto eu assistia de camarote. Ele me encontrou no parque, perto da antiga estação de trem, logo após o anoitecer. Nada de cena dramática, só descrição pura. Parecia mais um bibliotecário do que alguém capaz de rastrear fraudes e vasculhar registros lacrados. Mas era exatamente por isso que eu escolhi. Sem ego, sem teatro, apenas resultados. Ele me entregou um pendrive. É de 3 noites atrás, disse. Uma ligação entre Patrícia Leme e alguém que ainda não identifiquei. Pode ser parente, mas a conversa é bem estratégica. Não precisou dizer mais nada. Guardei o pendrive no bolso e voltei para casa com as mãos cerradas. Chegando, não acendi nenhuma luz. Sentei-me no escritório, a tela do laptop iluminando o escuro. Conectei o pendrive e apertei play. A voz de Patrícia soou calma, quase presunçosa. Ela está naquela idade em que as coisas começam a desandar. Não será difícil convencer. Apenas mantenha o tom compreensivo, preocupado, nunca agressivo. Houve uma pausa. A pessoa do outro lado perguntou algo que não entendi. Não, ainda não há diagnóstico, respondeu Patrícia. Mas ela é instável, vaga, esquece as coisas. É o suficiente para o registro inicial. Assim que tivermos isso, passamos para os bens. Minha boca secou. E como se discutisse um piquenique, ela continuou. Já baixamos os documentos, as assinaturas digitais estão prontas, ela nem vai perceber até a notificação chegar. Pausei a gravação. Fiquei imóvel, ouvindo apenas o zumbido baixo do aquecedor. Abri meu portal de administração de imóveis. 2 logins de um endereço IP desconhecido, ambos na semana passada. Um download e uma assinatura registrada com o meu nome. Mas eu nunca havia aberto aquele documento. Era o testamento revisado, redirecionando vários bens de Adriana e Bianca para Rogério Malta e Patrícia Leme. Fechei o laptop com cuidado. Não chorei, não me enfureci. Já gastei anos fazendo as duas coisas, e nenhuma delas impediu o que precisava ser interrompido. Em vez disso, fui até o cofre, peguei minha cópia impressa original e a coloquei sobre a mesa. Deixei que acreditassem estar ganhando, que pensassem que eu estava sumindo, me desfazendo, à deriva, porque agora eu sabia exatamente o que estavam arquitetando, e era a minha vez de colocar a próxima pedra nesse jogo. O envelope chegou numa quinta-feira, escondido entre um panfleto de supermercado e um pedido de doação. Nenhuma batida na porta, nenhum carteiro sorridente, apenas mais um pedaço de papel empilhado na rotina da vida. Mas aquilo não tinha nada de rotina. O selo dizia Tribunal de Sucessões do Município, e em letras maiúsculas lá estava meu nome, formal, impossível de ignorar. Abri-o com firmeza e li cada linha 2 vezes. Rogério Malta e Patrícia Leme haviam dado entrada numa petição pedindo tutela legal sobre minhas decisões financeiras e médicas. A redação era cuidadosa, com aquele tom de falsa preocupação que a gente reconhece de longe. Alegavam sinais recentes de declínio cognitivo, comportamento financeiro irregular e instabilidade emocional. Pintavam um retrato que não era meu, mas contavam com a facilidade com que os outros compram uma boa história. Anexaram consultas médicas que eu nunca autorizei, acusações de contas atrasadas que jamais vi e um pedido de tutela temporária urgente, até que fosse marcada uma audiência. Minhas mãos não tremeram, minha voz não vacilou, mas por dentro algo se encaixou como peça de quebra-cabeça. Fechei a carta, fui até a cozinha e peguei minha velha lista telefônica, aquela com anotações tortas e números escritos quando a confiança ainda era coisa simples.
No fim das páginas, encontrei Osmar Nogueira, advogado. Trabalhamos juntos anos atrás, quando eu ainda discutia zoneamento comercial e brigava com empreiteiros sobre prazos impossíveis. Ele não deixava passar um detalhe, nem que fosse um grampo fora do lugar. Disquei o número. A mesma voz atendeu, mais grave pelo peso dos anos. É Lídia Vasconcelos. Preciso de você. Sem como vai, sem papo de reencontro. 2 horas depois, estávamos sentados no escritório dele, entre carpete espesso e cheiro de couro gasto. Entreguei o envelope. Ele leu em silêncio, sem pressa. Quando ergueu os olhos, falei: eles acham que sou frágil, que meu amor é sinônimo de ingenuidade, que eu não estava pronta para isso. Ele ergueu uma sobrancelha. E agora? Agora eles vão conhecer um amor que deixou de ser gentil. Osmar estalou os dedos e sorriu de canto. Então vamos dar-lhes aço. Naquela noite, abri a pasta de contingência que criei discretamente depois que meu marido faleceu, puro instinto de sobrevivência. Marquei um encontro em um café neutro, desses que cheiram a canela e onde ninguém levanta a voz. Rogério chegou primeiro, usando o casaco que dei 2 natais atrás, aquele que ele só tira do armário quando quer transmitir confiança. Patrícia veio logo depois, impecável e com o sorriso pronto antes mesmo de me ver. Sentaram-se como se estivéssemos num almoço de domingo. Rogério perguntou pelo meu jardim, Patrícia elogiou meus brincos. Mexi meu chá preto com canela devagar, deixando-os rodar em volta do que realmente queriam dizer. Estamos preocupados com você, disse Rogério em tom baixo, quase afetuoso. Algumas de suas decisões recentes estão confusas. Patrícia concordou rápido, como quem carimba documentos sem ler. Sem julgamentos, Lídia. Só queremos ajudar. Protegida. Essa foi a palavra que deixei ecoar no ar. E eles continuaram com o teatrinho. Planejamento para o futuro, responsabilidade compartilhada, paz de espírito. Ofereceram-se para administrar contas, cuidar de correspondências, marcar compromissos, tudo embrulhado em celofane de boa intenção. Patrícia tocou minha mão. Olhei para dela e depois para ela. Vocês planejaram bem, falei baixinho. Já fizeram algumas mudanças, não é? Rogério se ajeitou na cadeira. Achamos melhor começar cedo. Assenti, dei um gole no chá que nem queria e apoiei a xícara na mesa com cuidado cirúrgico. Pois é, eu também gravei. O silêncio que veio não foi barulhento, mas foi instantâneo. Vi Patrícia recalculando mentalmente. Rogério abriu a boca e fechou logo depois. Continuei, serena. Quando a gente se sente vulnerável, começa a se proteger de formas inesperadas. Levantei-me, peguei minha bolsa e deixei o chá intocado. Lá fora, o ar estava frio e pela primeira vez em semanas, respirei fundo até encher os pulmões. Eu não precisava vencê-los naquele café. Só precisava mostrar que eu não estava jogando damas, estava jogando xadrez. De volta para casa, destranquei a gaveta onde guardo os documentos originais do espólio e acrescentei uma nova pasta, provas. O tribunal me esperava, e lá dentro o clima prometia ser mais gelado que qualquer inverno. O som ecoava, passos de salto firme no chão, o farfalhar de papéis e aquelas palavras melosas que advogados usam para dizer coisas cruéis, com o jeito de quem está oferecendo bolo no café da tarde. Rogério Malta e Patrícia Leme estavam sentados à mesa do requerente, vestidos como se fossem a capa viva de uma revista de Bom Cidadão. Patrícia usava um talher cinza claro e sua voz, ao falar, era pura encenação de preocupação e compaixão. Ela me descreveu como distraída, sobrecarregada, frágil, uma mulher afundando sob o peso da própria independência. Mas eu não me encolhi.
Quando chegou a minha vez, entreguei um arquivo ao juiz. Lá dentro estavam alertas bancários com data e hora carimbadas, registros de IP suspeitos e a gravação de Patrícia instruindo alguém sobre como me declarar mentalmente incapaz. Em seguida, anexei a declaração autenticada do meu médico, afirmando que eu não apresentava qualquer sinal de declínio cognitivo. Por fim, mostrei registros digitais provando uma assinatura não autorizada em documentos de revisão do meu patrimônio. Não precisei levantar a voz. O juiz leu em silêncio, parando apenas uma vez para encarar Rogério, que fixava os olhos num ponto invisível, talvez esperando que o chão se abrisse e o engolisse. Patrícia tentou se justificar, mas sua voz já não tinha o mel inicial, virou vinagre. Disse que tudo não passava de precaução, um mal-entendido. O juiz levantou a mão, seco. Já tínhamos ouvido o suficiente. A decisão foi rápida. A petição foi indeferida, sem fundamento e sem causa. A tutela foi negada e ainda saiu um aviso contra pedidos semelhantes no futuro. Não sorri. Apenas me levantei, guardei meus documentos e passei pelos dois sem encará-los. Lá fora, o vento batia na barra do meu casaco e o enrolava nas minhas pernas, como se tentasse me abraçar e dizer: "Parabéns, guerreira." Não parei para arrumar. Meus saltos batiam no concreto como ponto final de frase bem colocada. Em casa, abri meu diário e tracei uma única linha na página, nada mais. Depois, virei para a próxima folha e escrevi a data e uma palavra: pra frente. Na noite seguinte, a Adriana Furtado chegou. Olhos vermelhos, voz embargada antes mesmo de sentar. Eu já sabia que vinha a bomba. Li os documentos que ela trouxe. Os autos do tribunal, a petição, tudo. Mãe, eu devia ter percebido, disse ela quase num sussurro. Estendi minha mão e segurei a dela que tremia, feito o passarinho que acabou de escapar da gaiola. Você não deveria ter percebido, filha. Esse era o ponto. Eu te protegi, mesmo quando eu mesma precisei de proteção. Ela enxugou o rosto com a manga, tentando recompor-se. Achei que o Rogério fosse só insistente. Eu não sabia que ele era... A voz falhou. Me desculpa. Não havia nada a perdoar, e eu disse isso a ela. Ficamos ali um bom tempo, sem falar, ouvindo a casa se aquietar. Olhei para minha filha não mais como a menina que criei, mas como a mulher que finalmente enxergava as sombras pelo que eram. Eu quero ajudar, com tudo o que for preciso, disse ela. Você já está ajudando. Ela dormiu ali. Antes de me deitar, passei pelo corredor e vi no rosto dela não só tristeza, nem apenas culpa, mas algo mais sólido: determinação. Mais tarde, voltei ao meu escritório, peguei uma folha de papel em branco e fiz uma nova lista. Desta vez com o nome da Adriana no topo. Não como alguém a ser protegida, mas como alguém em quem confiar. No escritório do Osmar Nogueira, assinei novos documentos com minha letra mais caprichada. A casa ficaria para Adriana, o fundo para Bianca Luz e todo o resto, contas, ações e aquelas coisas discretas que construí no silêncio, seriam distribuídas nos meus termos. Sem brechas, sem controle compartilhado, sem assinatura que não fosse a minha. De volta para casa, destranquei a gaveta embaixo da estante e tirei uma pequena caixa de lata que não tocava havia anos. Coloquei dentro um envelope lacrado, sem destinatário. Era apenas uma carta escrita à mão. Não era vingança, era memória. Um lembrete de quem eu sou. Eu dei e me tiraram, mas nunca desapareci. Se você está lendo isso, é porque procurou a verdade no lugar certo. Tranquei a caixa, guardei-a no mesmo lugar e fechei a gaveta. Lá fora, o sol já se despedia, tingindo o jardim com pinceladas de âmbar. As hortênsias floresceram mais cedo este ano. Entrei descalça no quintal, sentindo a terra firme sob os pés,
como se dissesse: tô aqui para segurar você. Passei décadas construindo lares para os outros, alimentando futuros e carregando pesos que ninguém viu. Agora não havia audiência marcada, assinatura falsificada ou voz tentando me calar, apenas a minha. Sentei na beira do caminho de pedra que eu mesma construí e, pela primeira vez em muito tempo, deixei o silêncio conversar comigo.